Valendo. Valendo. Olá. Podemos, né? Léo, tá gravando? Tá bom? Vamos começar falando o quê? Vamos falar de quê no podcast da Nexen? Tem nome? Cara, Vamos fazer aquele building public? eu acho que, Que cara, a a gente gente- podia... Sabe o que a gente podia fazer enquanto o Daniel não chega? A gente podia discutir o projeto e aí depois o Léo dá um jeito aí e usa as melhores partes. Não, mas sabe essa coisa que eu falei do building public? É uma Sim. coisa legal que eu tô vendo algumas pessoas até fazendo no LinkedIn. Constrói uma empresa em público, como o próprio nome diz, sem muita criatividade. Por exemplo, o cara vai lançar um SaaS, aí ele começa a desenvolver, aí ele mostra como é que é a mostrando. campanha, como é que foi a UX que ele desenhou e tal, e ele vai contando os desafios. Acho que o podcast podia ter um pouco disso também. Essa ideia é maneira. Construindo em público Isso é legal. o podcast. Mas o que a gente quer construir, Daniel, e por quê? Acho Cara, eu achei super interessante porque saiu recentemente um artigo, vários artigos, na verdade, de muita gente que voltou da SXSW e que tem falado naquele conflito, né? Porque a gente vive essa era de extremos. Então, é o cara que discute, home office com presencial, branding com performance. Agora, a discussão da vez é generalista ou especialista. Você viu essa Não acompanhei. discussão? O pessoal tá falando que os especialistas estão com data para acabar. Por conta de inteligência artificial? Também, por várias coisas, vários contextos, mas por conta da exponencialidade, da transformação do conhecimento necessário, da inteligência artificial. O Vamos lance é ser generalista. Agora o lance é ser generalista e eles justificam que o lance é ser curioso, mas, cara, pra mim nada adianta o cara que é generalista que só vai até a página 2 e o cara que é especialista não se atualiza. Quando a gente fala de aprender os fundamentos e aprender a aprender, a gente chega naquela discussão da filosofia, que a filosofia é um fundamento que vem sendo usado há milênios, séculos. Talvez séculos seja mais preciso. O Doc é um cara que Tá fazendo falta. Cadê vai ter você, muito Daniel? mais precisão histórica e metodológica do assunto. Mas, para mim, a filosofia é um dos fundamentos que você, como líder, como técnico, como generalista, como profissional, se você dominar, vai te dar muito mais armas para trabalhar. Mas aí o que é o conceito? Então, a gente tá criando uma EdTech, é isso? Uma empresa de conteúdo, de educação para o mercado geral, mercado corporativo. A gente está criando uma EdTech para o mundo corporativo, mercado corporativo, mundo corporativo, e que talvez um dos grandes conceitos seja grande parte do conhecimento novo vem do quê? Da interseção de conhecimentos antigos. E a gente então não vai falar só sobre filosofia, Não só sobre filosofia. mas a gente vai começar por filosofia. Podemos começar com filosofia. Vamos começar não filosofando, mas por filosofia. Você Eu quer acho ler aí, que- Daniel, o Diário Estoico? Porra, não, cara, o Diário Estoico, acho que é um livro que acabou ganhando muita... Notoriedade. Tá vendo aqui, ó? Não sei se é essa câmera agora. Ó, tá lá, pegou o foco. Diário Estoico, né? Ryan Holiday e Stephen Hanselman. Cara, eu tô vendo isso aqui na biblioteca de muitos líderes, muitos gestores, muitos inovadores. Líderes e líderes, né? Homens e mulheres de todos os gêneros Mas você possíveis. acha que tem esse espaço aí no mercado pra galera... É isso que eu tô te falando. Vamos começar pela filosofia. Eu acho que a tese é um pouco mais ampla, Sim. mas eu acho que filosofia é o mais óbvio pra você ter essa intersecção. E eu acho que tá meio hype, né? Mas aquele hype bom, né? Não aquele hype que vai ter moda e vai passar. Outro dia eu tava... Minha transição recente, né? Que eu saí de co-CEO de uma empresa e aí a gente tava recebendo um novo líder lá, um novo gestor. E aí eu pergunto, o que você gosta de ler como líder? Né? Ele falou, cara, eu gosto muito de ler Sêneca. Aí o pessoal ficou assim, porra... Crente que o cara ia falar, sei lá, Adam Grant, Malcolm Gladwell, agora lançou um Sêneca. E aí eu olhei, né? Eu gosto muito de olhar a reação das pessoas nessas horas. Todo mundo assim, de olhar regalado, eu falei, porra, legal pra caramba, né? Ler Sêneca que te ajuda a ser um líder melhor. Então, assim, não é hype no sentido de vai passar. E o Diário Estoico é legal, porque você a cada dia pode ler uma das lições. Então, sei lá, estamos lá, aqui, ó. Pô, caí em fevereiro, era pra cair em março. Ó, vamos pegar aqui, 17 de março. Aí tem lá, é um trecho de Epicteto, do discurso de Epicteto, que ele fala assim, tu não és teu corpo e teu penteado, mas tua capacidade de escolher bem. Se tuas escolhas forem belas, tu também serás. Que bom, né? Bonito. Tem gente que não nasceu naturalmente bonito, pode fazer boas escolhas e ficar bonito. Aí ele sempre pega e coloca como você pode aplicar esse trecho, essa citação de Epicteto, Na essa prática. fala, na prática. E esse na prática muitas vezes passa por gestão. Então,
Ele fala aqui, né? É aquela fala do filme Clube da Luta. Você não é o seu emprego, nem quanto ganha ou quanto dinheiro tem no banco, nem o carro que dirige, nem o que tem na sua carteira. Obviamente, nosso amigo Epicteto nunca viu esse filme ou leu o livro. Mas ao que parece, o consumismo dos anos 90, 1990, existia na Roma Antiga também. E ele faz todo dia tem uma Acho que esse é um dos livros mais vendidos da Amazon hoje, né? Cara, muito provavelmente Sempre tá na lista, né? é um dos livros mais lidos pelos novos líderes e tá ocupando espaço de muitos autores apenas corporativos. Então acho que pode ser um ponto de partida. Eu acho que o ponto da galera voltar e querer ler clássicos decorre do fato até de que muitas das coisas, né, aquela famosa máxima de nada se cria, tudo se copia. Então, quando você vai ler, vai retomando os clássicos, seja filosofia, outras áreas do conhecimento, você começa a ver muita referência de coisas hoje que são muito sucesso, que cara, foram de alguma forma recicladas. Esse daqui é um caso meio óbvio, porque na verdade ele não plagia, na verdade ele faz as efetivas citações. Mas é muito comum você pegar, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a administração de muitos anos pra cá virou quase uma prateleira de autoajuda, né? Você pega quase todo livro de administração, ele foi ficando meio que de autoajuda, e, cara, você não sabe de onde vêm aquelas lições, mas muitas delas vêm ancoradas em clássicos que alguém tinha conhecimento. Eu acredito que a maioria das pessoas tem conhecimento e transforma aquilo ali. Então, eu acho que a galera tá querendo talvez beber da fonte para ter um conhecimento mais profundo, né? E eu acho que o desafio da nossa jornada, da nossa iniciativa, é como conseguir trazer clássicos, e aí eu acho que a tese é um pouco essa, não só da filosofia, mas de todos os conhecimentos da humanidade, porque a humanidade, cara, produziu muita coisa interessante nos últimos séculos, milênios, e isso não é acessível pela maioria das pessoas. Quando muito você vai ter acesso a isso, talvez na escola ou na faculdade, de alguma forma, ninguém se aprofunda. Agora, como trazer isso de maneira prática para que as pessoas realmente se tornem melhores gestoras, melhores líderes? Eu acho que esse é o desafio, né? Cara, você falando me deu um insight aqui que uma das coisas que a gente sabe que a gente vive é um mundo exponencialmente veloz, né? Cada vez mais rápido, até aceleração acelerando. E fica muito difícil você se manter atualizado num mundo assim. Então, quando você fala da biblioteca do gestor, do líder, do inovador, do profissional, muito do que está ali vai ficar datado rápido. E aí tem um livro que é do mesmo autor do Psicologia Financeira, Morgan Housel, que o nome é O Mesmo de Sempre. Que a tese dele é exatamente no mundo que muda tão rápido, como é que você, pelo menos, cria uma base sólida, olhando para aquilo que não muda nunca. E aí, quando você pega clássicos, quando você pega filósofos, quando você pega o conhecimento da humanidade que perdurou ao longo dos anos, claro que a aceleração do mundo nos próximos 100 anos vai ser, 200 vezes maior do que foi nos últimos 100 anos. Né? Até aquela citação do Ray Kurzweil que os próximos 100 anos vão ser igual aos últimos 20 mil anos. Mesmo essas coisas que duraram ao longo de um tempo, numa aceleração menor, a probabilidade delas continuarem ao longo dos próximos anos é maior. Então, a fala de Epicteto, de Sêneca, de Marco Aurélio, talvez dure mais do que um autor contemporâneo que está olhando o mundo de maneira profunda, mas num espaço de tempo curto. Então, acho que fortalece um pouco essa tua visão, né? Então, vamos pegar esse conhecimento que perdurou ao longo do tempo, vamos cruzar ele para quê? Para formar líderes profissionais, homens, mulheres, né? Pessoas melhores ao longo do tempo. Eu acho que também tem esse lance eu acho que o mercado de trabalho ele impõe um conhecimento técnico, ou pelo menos era assim até então. Tanto é que você pega o próprio conceito das universidades, você pega ali mais da Idade Média, onde você tem esse conceito ali do conhecimento, mas você não tinha uma sociedade capitalista desenvolvida, então as pessoas não iam para a universidade para se tornarem profissionais para o mercado. Na medida que Revolução Industrial, o capitalismo se expande, eu acho que uma expansão liberal de maneira geral, mas mesmo durante a Guerra Fria ali, que você tinha dois polos, ainda assim você começa a ter o conhecimento aplicado de maneira muito intensa. E as pessoas passam a se formar com o intuito de, eminentemente, mercado de trabalho. Eu acho que a gente que vê muito a questão de educação tem sempre essa máxima, né? Que educação é empregabilidade por essência. Do jardim de infância, quando um pai ou uma mãe está escolhendo ali para onde vai botar o filho ou a filha, ele já está pensando aonde é que essa criança vai trabalhar, até quando você vai para a universidade, um pós-graduação, mestrado, doutorado. Então é sempre o conhecimento aplicado.
com a revolução, eu acho que é isso que tá falando até dessa contradição entre especialista e generalista. O mercado hoje é tão dinâmico que o que é o especialista também, né? Eu acho que é uma discussão boa. Quem é aquele que detém um conhecimento especialista no mundo que a especialidade vai se alterando com uma velocidade muito intensa? Então a técnica ela vai evoluindo muito rápido. Então você se forma, você já está pouco apto a exercer aquela técnica de maneira adequada. Você pega qualquer área, você pega do direito à medicina e à engenharia. Se você ficar ali talvez 1, 2 anos fora do mercado e não se atualizar, cara, aquela tua técnica, beleza, que você tem os fundamentos. Então acho que essa retomada também para esse conhecimento, talvez que era percebido como talvez um pouco mais abstrato, não aplicado, não útil, ele passa a ser percebido de outra forma, porque eu acho que a resolução dos desafios que a gente vive hoje decorre muito dessa tua capacidade de talvez conhecimentos não tão óbvios, até porque os óbvios me parece que estão disponíveis hoje no chat GPT na palma da mão de todo mundo, né? Então acho que tem um pouco dentro desse ponto de generalista e desse conhecimento talvez um pouco mais abstrato, né? E aí, cara, que eu vou voltando então a essa discussão de generalista e especialista. O que eu acho que faz mais sentido é agora assim, não é que você seja um generalista, mas que você seja um aprendente contínuo. Que você seja capaz de se tornar especialista nas técnicas que são necessárias a cada momento, né? E claro que isso vai ficar cada vez mais acelerado, então quanto mais você domina fundamentos, ferramentas mais perenes, melhor a sua capacidade de se atualizar. E aí a gente começa a discutir essa questão de uma educação mais utilitarista e uma educação mais criadora de fundamento, mais criadora de seres humanos capazes de aprender o tempo todo. Então, eu vejo que a gente vai passar por uma revolução grande. Mas dado que a gente está falando exatamente da construção de uma EdTech, a gente vê um monte de EdTech que pega exatamente aquilo que você falou. Cara, uma EdTech que vai te dar empregabilidade e resultado imediato. É isso. É isso que a gente está construindo? Cara, eu acho que não, e com todo respeito, assim, eu tenho um pouco... Sei lá, virou uma indústria, né? Acho que assim, você tem meio que... pelo menos eu não gostaria de ir por esse caminho, meio que... Cara, gatilho, gatilho, gatilho a todo momento e... Cara, meio que esse ciclo contínuo de tem que vender, meio que forçando uma venda. Eu acredito muito mais numa qualidade de um produto. Acho que a gente está descobrindo o produto, acho que esse é um desafio muito grande, mas acho que se a gente conseguir pegar esse conhecimento humano que existe, que ele está disponível, mas estruturar ele de uma maneira que as pessoas consigam ter acesso, tem um valor gigantesco. Mas eu acho que a gente está buscando fugir do que seria um senso comum, né? Boa. Cara, e tem espaço, tá? Tem gente que vai fazer educação utilitarista, imediatista, não num sentido ruim. Vai te ensinar uma nova técnica que você vai aplicar e, sei lá, vai passar a ganhar R$5.000 a mais todo mês. Tem espaço para isso. Se for aquilo que você quer, vai lá, faz o curso, aprende a aplicar, se diferencia, chega mais rápido que os outros e manda ver. Mas se for para você se desenvolver, para poder ser o cara que até vai oferecer isso para outras pessoas, vai encontrar necessidades, encontrar oportunidades, acho que é uma abordagem mais fundamentalista. Chegou o Daniel aí. Cara. Daniel, a primeira coisa que a gente estava discutindo aqui era quais são os nomes, cara. Porque são 2 Daniels na mesa, cara. Então, chegou Marx e Orleans. Pô, eu falei que eu ia te chamar de Doc. Aí, Pode chamar de Doc. Doc. Daniel, a gente tava aqui esquentando aqui os motores porque o filósofo da mesa aqui é você, cara, então... Obrigado. Mas aí, vê o que tu acha. Tá gravando, tá? Você virou no agora. Mas a gente tá brincando sério de fazer o Building in Public, a construção em público da Nexen. É uma discussão até originária de o que tá motivando a gente a lançar uma nova empreitada, vamos chamar de empresa, mas de uma empreitada em educação corporativa ou não, com tecnologia, né? Então a gente pode até chamar de EdTech, para usar os termos que se usa bastante aí no mercado. Então, estamos lançando aqui uma EdTech. O que ela vai ser, no que ela se baseia, quais são os conceitos fundamentais, quais são as dores, a dor e as dores que a gente está querendo enfrentar. A gente queria ouvir tua opinião, porque a gente botou umas imagens aqui. Daniel que criou aqui. O Daniel Orleans. Olha, na verdade, criamos um prompt, adaptamos ele, botamos aquarelado. Dali, para a IA generativa poder utilizar. Ótimo.
Eu vejo muito a Nexen como, em primeiro lugar, como um movimento. Né? Um movimento em que busca unir as mentes mais brilhantes, né, para poder liderar o futuro dos negócios. E aí vai utilizar muita inovação, muita tecnologia, mas especialmente muito conhecimento interdisciplinar. Buscar ferramentas, beber de diversas fontes para que a gente possa ter as ferramentas necessárias para a geração de negócios e continuar liderando. A gente está vivendo um mundo exponencial, né, o que foi válido como ontem no mundo das empresas, amanhã de repente já não vale, as mudanças são muito rápidas, a capacidade de adaptação ela tem que ser gigantesca, e aí eu acho que um dos pilares muito importantes da Nexen é justamente o pensamento filosófico, porque a filosofia ela nasce justamente com essa capacidade de descobrir a essência diante do caos, da mudança. Porra, essência diante do caos. Eu nem peguei meu papel para anotar esses termos bonitos e interessantes para a gente discutir depois em profundidade. E mais do que nunca a gente precisa justamente, o pessoal fala muito do pensamento crítico. Eu sou um pouco crítico em relação ao pensamento crítico, mas eu acho que é o pensamento filosófico, ou seja, diante das mudanças tão rápidas que estão acontecendo, quais são os princípios? Ou qual é o princípio unificador? E assim nasce a filosofia. A filosofia, os pré-socráticos, né, os fisicistas também que chamavam, ele busca arquê. Arquê é uma palavra que significa fundamento. Qual é o fundamento de todas as coisas? Né, existe uma árvore. Essa árvore ela é semente, ela é um broto, ela cresce. Você vê ao longo do tempo as mudanças, só que ao mesmo tempo é a mesma árvore. Como é que é possível isso? A mesma coisa com o ser humano. Né? Se a gente se olha 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, a gente fala assim, cara, sou eu, mas ao mesmo tempo parece que não sou eu. Né? Então, a diversidade e a unidade, como é que a gente consegue conjugar essas coisas? E aí, para a liderança, né, esse pensamento filosófico muito mais profundo que o pensamento crítico, ele dará para você as ferramentas necessárias para você, diante dessas mudanças, conseguir permanecer. Né? Conseguir ter os fundamentos necessários. A dúvida que eu estava trocando é aqui com o Orlean Marx. E agora eu vou ter que lembrar dos nomes. Se quiser chamar ele de Daniel e eu de Orlean, acho que também não, funciona. acho que é justo. E o que a gente tava trocando era minha percepção, tá? Totalmente aqui empírica. Me parece, e aí você tá falando aqui dos pré-socráticos, que a filosofia, ela nasce, e nesse berço ali grego, com o intuito de, cara, uma observação do mundo e começar a compreender o mundo. Principalmente, e é até interessante, né? Você pega um texto, seja pré-socrático, seja aristotélico, de qualquer um desse período mais clássico, é interessante você ver a forma até como as pessoas constroem a percepção, porque não tem nada do que a gente tem hoje disponível, não existe a ciência. Na verdade, aquilo ali vai dar origem ao pensamento científico. Então, o ser humano, ele surge na Terra, ele começa a olhar para as coisas e a partir desse olhar ele começa a reinterpretar. E aí o que eu tava, óbvio, fazendo um salto gigantesco, né? E aí você vai ter a Idade Média, acho que é um período também interessante para falar o conceito das universidades, que não era um conceito mercadológico, né? Você não objetivava ir numa universidade, as grandes universidades dos grandes centros urbanos ali da Idade Média. Só que em determinado momento você, com o desenvolvimento, e tava falando, seja do capitalismo, mas mesmo da Guerra Fria, eu acho que tanto um bloco como o outro, você passa a ter a universidade, a educação, com o intuito eminentemente aplicado e basicamente para o mercado. Então, olha, eu quero trabalhar com publicidade, eu vou fazer publicidade, eu quero fazer direito, eu vou estudar direito, beleza, vai ter até uma cadeira de sociologia ou filosofia jurídica para me contextualizar, mas se perde esse conhecimento pelo conhecimento. E aí, o que a gente estava começando a discutir aqui eu acho que com esse novo mundo em que a técnica, ela se altera com tanta velocidade que você não tem controle sobre ela, e a própria técnica hoje ela é executada por algoritmos, me parece que é uma busca por essa mesma essência de compreender o mundo. E aí o Daniel estava aqui com o Diário Estoico, estava fazendo as citações. Você pega, por exemplo, o próprio Marco Aurélio, né? Eu acho que ele era um líder militar com conhecimento filosófico muito grande, e certamente a visão dele estoica, e poderia ser qualquer uma outra linha filosófica, ajudava a nortear a tomada de decisão dele em campo de batalha, e certamente esse foi um dos grandes sucessos, né? Então, pelo menos o que eu objetivo, eu acho que é trazer esse conhecimento. Agora, como é que a gente faz isso? Porque também a gente não se propõe a ser uma escola de filosofia. Então, será que a gente vai acabar caindo no mesmo canto que é fazer mercadologicamente também aplicada ou não? Então, sei lá, questões aqui filosóficas. Você trouxe vários pontos, né? A gente vê aí com o cientificismo, né? O surgimento ali, Revolução Francesa, o surgimento da primeira
constituição do Estado moderno com os Estados Unidos, né, com a Carta dos Estados Unidos, você vê uma hiperespecialização, que ela foi crescendo, 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 até chegar ao máximo, no auge da hiperespecialização que a gente vive agora. E o profissional especializado, ele continua sendo importante. Você precisa do profissional especializado. Mas eu me lembro muito bem, quando eu estava fazendo o mestrado em Filosofia da Ciência e Epistemologia, tivemos uma aula com um professor da universidade ali do centro da Itália, que ele era especialista em nanotecnologia. Ele era um físico especialista em nanotecnologia. E teve um determinado momento que ele falou assim, cara, me pergunte tudo sobre partículas abaixo de 10 mil microns. Eu não me lembro agora qual é. Acima disso e abaixo disso eu não sei mais nada. E aí ele acaba se perdendo na especialidade, porque ele não consegue enxergar o mundo. Às vezes não consegue enxergar as conexões. Ele não consegue, às vezes... Ali dentro daquele mundo ele é perfeito, ele é um hiper especialista e ele atende muito aquelas demandas. Mas uma pessoa que tem um conhecimento horizontal ou transversal, ele consegue fazer os pontos. E aí esse é o profissional que faz a diferença. E principalmente no mundo de um nível de complexidade que as questões não são tão óbvias, né? Então, que a técnica muda, eu acho que essa questão do lifelong learning, né? Então, e é real, né? Assim, a gente falava isso talvez há 15 anos atrás, e é muito real hoje que as pessoas têm profissões que não existiam há 5 anos atrás, vão continuar tendo, e essa adaptação, ela pressupõe um conhecimento fundante mais profundo e mais horizontal para permitir, inclusive, que se sedimentem novos conhecimentos. E o que a gente estava falando era exatamente... Porque eu acho que a gente veio numa convergência de momentos muito interessantes. Todo mundo está acompanhando os resumos e todas as manifestações das pessoas que foram para a XSW. Aquela discussão, generalista ou especialista, né? Que parece que houve uma palestra, depois eu vou citar aí embaixo qual foi a palestra, quem foi o autor, que falou que a era dos especialistas está acabando, agora é a hora dos generalistas, e depois defende uma abordagem de que o importante agora é você ser curioso e você ser capaz de desenvolver novas especialidades ao longo do tempo. E eu acho que a base disso é exatamente isso que a gente está conversando, que uma coisa é você ser hiper especialista num mundo onde a especialidade necessária muda cada vez mais rápido. Se você consegue migrar entre especializações ao longo do tempo, mantendo um fundamento sólido, ou um conjunto de fundamentos sólidos, você pode saber hoje em nanotecnologia, depois a aplicação de nanotecnologia para a saúde, depois mudar para alguma outra tecnologia que venha, mas por quê? Porque você está olhando de uma maneira muito mais ampla quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os fundamentos daquilo que você está resolvendo. Então eu acho que a gente vem de uma, né, você falou da hiperespecialização ao longo do tempo da educação, para uma educação que olha de novo aquela educação mais filosófica, aquela educação mais de desenvolver o ser humano para que esse ser humano seja capaz de aprender. Aí eu vou provocar, porque eu odeio esse termo lifelong learning, porque eu acho que esse é um termo totalmente equivocado, e eu vou nas raízes do próprio judaísmo para falar isso, e de outras religiões também. Eu me lembro, desde muito, muito jovem, meu avô de 60, 70 anos ali, estudando e aprendendo, né? E aí quando você fala lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, eu acho que você separa duas coisas que me parecem indissociáveis, que é aprendizado e vida. Quando a gente para de aprender, a gente para de viver e vice-versa, né? No mundo que você considera ali o propósito do ser humano, sem usar propósito de maneira meio vulgar, né? Qual é o propósito do ser humano? Por que a gente está aqui? Acho que essa é uma das coisas filosóficas importantes, né? A gente está aqui para... Achei que você ia deixar que planear... Por que a gente está aqui? Eu não sei. Para mim, a gente está aqui para aprender. Seja uma crença que você tem uma vida só, seja uma crença que você tem várias vidas ao longo de uma existência, várias existências ao longo da vida. Eu não conheço tanto os fundamentos, né, de quem considera que a gente passa por aqui várias vezes, mas eu acho que a gente está aqui para aprender. E aí, quando você fala aprendizado ao longo da vida, para mim, aprendizado é a vida. Né? Ou a vida é aprendizado. E aí, quando você vai muito na hiperespecialização, eu acho que você quebra um pouco esse conceito. Mas eu não sei se eu estou viajando ou se existe alguma corrente filosófica que aborda isso de uma maneira mais fundamentada do que apenas uma opinião, porque de opinião o mundo está cheio, né? Eu quero fundamento. Eu acho que essa discussão de generalista é mais importante que especialista, aí gerando provocação, eu acho que é uma discussão ridícula. Porque depende muito do contexto. Porque o generalista ele precisa do especialista.
O especialista ele precisa do generalista. Então acho que vai depender muito do contexto onde essa realidade está se aplicando. Eu posso conectar os pontos, mas se eu não sei codar e não sei... mesmo que a IA esteja agora ajudando muito, né? Eu trouxe esse exemplo, mas é um péssimo exemplo, porque o próprio fundador lá da NVIDIA falou que um dos primeiros a serem substituídos são os programadores. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, um precisa do outro. E muitas vezes a gente gera esse discurso dicotômico porque é bom para buzz. Tanto que a gente está discutindo agora. Né? Chega um e fala assim, não, generalista é mais importante. Aí chega o especialista e fala, não, especialista é mais importante. Os dois são importantes. E aí vai depender da realidade concreta que você precisa aplicar. Esse teu pensamento que você trouxe do aprendizado é vida, né? Aristóteles, ele tinha uma visão de felicidade como eudemonia, que não é igual à felicidade nossa. A felicidade hoje em dia virou um produto. Né? O que era eudemonia? A eudemonia era a capacidade de você ter um conjunto de elementos em que, em harmonia, gerava essa vida boa. Né? A eudemonia significa isso, uma vida boa, um espírito bom. O nome é ruim, mas o conceito é... Eudemonia, a primeira coisa que você falou, eu pensei em outra coisa. De fato, o conceito de felicidade ele é muito novo, como a gente conhece. Vem justamente também no século XIX. Né? Antigamente, o pessoal buscava uma vida boa, uma vida equilibrada. Né? Apesar de que o equilíbrio também não existe, mas assim... que era um conjunto de elementos, ter uma família, ter um conjunto de amigos, o aprendizado entrava, a capacidade de contemplação, que para ele era o mais importante. Né? A contemplação não só no sentido religioso, mas de você olhar para a natureza, olhar para as pessoas e a partir disso compreender o que está acontecendo. Então, ele tinha esse conceito de vida boa, era isso. Claro, não adianta nada eu ser um grande contemplativo se eu não consigo comer, né? E estou passando fome. Então era necessário esse conjunto de elementos para que eu tivesse uma vida boa. E eu acho que também é um conceito interessante. Eu estava trazendo do Daniel, que era... Eu tenho uma percepção, e eu acho que é aquela velha máxima de que na natureza tudo se copia, né? Nada se cria. Então você tem um contínuo recriar com páginas... Então acho que hoje o mundo é de buzzwords, as coisas voltam, lifelong learning. Você precisa dessas coisas porque o linguajar é o que hypa as coisas. E as pessoas também se dão conta, eu acho que por isso que vão beber ali dos clássicos, para tentar entender, inclusive, a origem de muitas das coisas que a gente... São camadas de conhecimento que vão sendo reutilizadas e recicladas. E eu acho que esse conceito, particularmente, que eu acho muito interessante do conceito grego mais aristotélico de felicidade, são duas percepções, né? É uma subjetividade menor do que a gente tem hoje, porque eu acho que no mundo de consumismo a felicidade é uma felicidade mais instantânea e muito subjetiva, muito do eu. E quando você vai por Aristóteles, você está olhando ali para uma... cara, o teu lugar no cosmos, né? A tua potencialidade, o teu lugar na polis. Então, é uma percepção um pouco mais... coletiva, né? Do teu papel, da tua função, quando a gente fala até de propósito, né? Propósito hoje se interpreta muito como uma coisa individual, o que eu interpreto como meu propósito, mas qual é o teu propósito em termos das tuas qualidades, das tuas potencialidades, da tua capacidade, para onde você deveria estar rumando para contribuir com a tua sociedade no entorno, né? Cara, e aí até isso me conecta, o que eu gosto desse que a gente tá fazendo é porque vai conectando coisas que aparentemente não tem nada a ver umas com as outras, mas acho que essa é a base do conhecimento. Quando a gente... eu gosto muito daquele livro O Efeito Metz, do Franz Johansson, que ele fala muito que a grande parte da inovação vem da interseção de coisas que já existem. Então você pega um conhecimento, sei lá, de saúde e um conhecimento de psicologia e você cria um conceito novo, uma abordagem nova. E aí... eu me recordo da discussão esses dias exatamente sobre por que quando você pega qualquer ranking de felicidade, os primeiros países que saem no ranking são zero óbvios. Pega lá, ranking de felicidade, a Finlândia tem sido sempre top alguma coisa, né? Tá sempre lá presente. Eu falei com um amigo meu que recentemente voltou da Finlândia, eu falei, e aí, porra, por que o pessoal fala que lá Eu falei, não sei, eu fui lá, cara, é um desespero, porque é frio grande parte do ano, você não tem sol e tal. As condições materiais. E eu conversei com uma outra amiga minha que fez um documentário sobre felicidade e ela foi pra Finlândia. Ela falou que o nosso conceito de felicidade tá equivocado. Quando você vai pra Finlândia, você conversa com as pessoas, o que eles veem... Aí você falando, me conectou para exatamente esse conceito da plenitude. Eles não são mais felizes, eles são mais satisfeitos na sua transversalidade. O cara tem boas relações, o cara tem um propósito, não falta, né, educação, segurança, saúde,
uma alimentação. Ah, falta o sol para ele pegar uma praia? Sim, mas em várias dimensões ele tem a vida dele satisfeita. E um outro país que surge muito, eu não podia fugir do exemplo, que é Israel. Você pega assim, era quarto colocado no ranking dos países mais felizes do mundo, e agora está em quinto, se eu não me engano, mesmo após, né, as tragédias que têm acontecido. E aí você vai ver, vai nesse outro ponto que o Bruno citou. É um senso de propósito, de unidade, de coletividade, de relacionamento, né? Porque aí também faz a conexão com aquela pesquisa de Harvard que acompanhou a vida das pessoas ao longo de muitas décadas e que viu que um dos grandes motivadores de uma vida boa ao longo dos anos, para pegar o conceito, é relacionamentos fortes, relacionamentos significativos. Então, quando a gente olha eudemonia, né, que você falou, esse aristotélico? Isso. Conceito aristotélico de eudemonia para você ter uma vida plena, você tem que ter diversas dimensões satisfeitas. Quanto menos utilitarista, talvez mais capaz de olhar essas lacunas você seja. Eu acho que a Nexen se posiciona nesse conceito de como que eu posso te ajudar te trazendo conhecimentos que não são conhecimentos para você resolver um problema amanhã, mas são conhecimentos que vão te ajudar ao longo da tua vida, porque ele veio ao longo da vida da sociedade, ao longo da vida de várias gerações, e não está sendo efêmero, como várias técnicas ou ferramentas que a gente vê hoje. Funcionou ao longo dos séculos, dos milênios. Por mais que a gente esteja numa sociedade exponencial, muito provavelmente ele vai continuar funcionando como aquele conceito do se tudo muda muito rápido, olha para o que não muda nunca. Faz sentido essa viagem? Cara, eu acho que sim, eu acho que, e quando, por exemplo, você trouxe um aspecto que eu acho relevante é o ranking dos países mais felizes, né? Cara, e o ranking das empresas mais felizes, isso deveria ser um critério? Me parece que sim, porque a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que no ambiente, muitas vezes, familiar. Então, por isso que eu acho que esse tipo de reflexão, principalmente quando se fala de liderança, gestão, deveriam ser elementos a serem concatenados dentro da busca ali de uma instituição para que, inclusive, ela chegue no máximo da sua potencialidade, né? Voltando um pouquinho à questão do generalista e especialista, como eu vejo a Nexen como um movimento, né, para a formação de lideranças no mundo dos negócios, e aí acho que o perfil, a persona, realmente, o líder ele tem que ter esse aspecto generalista. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um medo do nome generalista, porque hoje em dia o que mais existe é opinião sobre tudo. Todo mundo parece que sabe sobre tudo e todas as coisas, né? E então, o conhecimento... Aí, novamente, eu volto. Mais do que um conhecimento generalista, né, eu acho que essa palavra não expressa profundamente o que a gente quer transmitir. É um conhecimento realmente filosófico, a capacidade de compreender o mundo na sua essência. E, a partir dessa essência, né, interagindo com o mundo. E é necessário que o líder tenha essa capacidade de conectar os pontos, de ter vários skills, várias habilidades em várias áreas, até para poder guiar os seus liderandos. E aí, Daniel, a pergunta que eu faço Marques, você pegando aqui, cara, a gente falou de pré-socráticos, aí você tem os próprios socráticos, você tem ali o Aristóteles, né? Acho que vale a pena também trazer essa distinção do Aristóteles pro Sócrates, e depois você vai ter ali a própria filosofia alemã. Então, cara, óbvio que as pessoas não têm, muitas vezes, a capacidade de fazer um curso, uma graduação em filosofia. O que você acha que é o fundamental para quem está buscando? A gente estava falando um pouco, não sei porquê, o aspecto estoico virou uma hype absurdamente grande. São essas coisas do TikTok aí, porque eu acho que tem uma razão de ser, obviamente, pela própria essência do estoicismo, dessa percepção da realidade, dessa aceitação, mas como tantas outras escolas que talvez não tiveram o mesmo nível de atenção, né? Se você fosse pegar para um líder básico, que a última vez que ele viu filosofia talvez foi no ensino médio, ou independente da faculdade que ele fez ali muito rápido, o que você acha que é o conhecimento básico, por onde começar, assim? O que você acha que seria uma linha básica de conhecimento, de estudo, de busca? Ignora os pré-socráticos ali, parte ali já pro Aristóteles, que tem uma estruturação, acho que tem muito a ver com o método científico, tem muito a ver com a sociedade, né? Eu acho que o Aristóteles saiu recentemente até na BBC, né? O Aristóteles, supostamente o ser humano mais importante em termos de estruturação da sociedade.
Eu não recomendo você começar lendo os filósofos diretamente, não. E por quê? Porque é necessário, em primeiro lugar, compreender a linguagem que ele utiliza. É mais ou menos como se eu fosse aprender chinês e pegasse um livro em chinês sem saber chinês. Né? Vou ler um livro em chinês sem saber chinês. Então, é necessário você pegar um manual de filosofia, é necessário alguém que lhe introduza aqueles conceitos. Porque, por exemplo, quando a gente fala de matéria e forma, que é um conceito aristotélico, ele é totalmente diferente do conceito que a gente tem de matéria e forma. A gente acha que matéria é isso, forma é a figura. Não é, também inclui isso, mas é muito mais do que isso. Ato e potência, ser e essência. Isso só falando de Aristóteles, mas isso é para todos os filósofos. Né? E aí, quando a gente utiliza a palavra ser, a própria palavra ser, né, ela é diferente em Aristóteles, que é diferente em Platão, que é diferente em Agostinho, que é diferente em Heidegger. Né? Então, não é fácil adentrar o mundo da filosofia. Eu não recomendo você chegar e vou ler um Aristóteles, você não vai entender nada. Ou se você entender, você vai entender o que ele não está querendo dizer. Né? Justamente isso. Então, assim, é uma loucura. E aí, por que o estoicismo, em certo modo, ele cala? Né? E eu acho que, em certo modo, as pessoas conseguem entender. Porque ele é simples. Né? Existe também uma dimensão da própria sociedade, o famoso pêndulo. Né? A gente foi para uma sociedade somente hierarquizada, disciplinada, né? Ali pós Primeira Guerra, Segunda Guerra. Né? E aí a gente foi para uma sociedade do outro extremo, né? Da bagunça, do hedonista, talvez, não? Hedonista. Hedonismo, né? Do utilitarismo. E aí as pessoas, nesse desequilíbrio, né, do pêndulo do pensamento humano, do comportamento humano, e aí abre lacunas em que chega um estoicismo e fala assim, não, o estoicismo ele busca a disciplina, ele busca uma felicidade que ele chama de ataraxia, né, que a ataraxia é a indiferença, né, é o conceito do estoicismo. Né? É uma escola que surge ali na Grécia também, chama-se estoicismo porque estou é a porta, uma das portas que tinha lá da cidade grega, as cidades eram muralhadas, né, antigamente, e aí eles se reuniam ali, na estoa, na porta, e aí surge o estoicismo. Então eu acho que ele acaba calando, porque ele é simples, ele dá respostas práticas e objetivas, ele busca esse sentido de disciplina em que a sociedade, de certo modo, perdeu, então ele acaba alimentando esse gap, essa lacuna. Mas... E é um contraponto, talvez, também com uma sociedade muito narcísica, né? Muito do eu e do controle. Uhum. Então, eu acho que ele lida um pouco mais com a própria limitação da realidade, né? Eu acho que a galera busca numa forma de, talvez até diminuir o nível de ansiedade, né? Eu acho que essa preocupação excessiva com o futuro, né? E ele fala de coisas que há 10 anos atrás era quase que uma heresia. Ele fala de sacrifício. Né? Fala de sacrifício, a capacidade de abnegar-se, negar-se a si mesmo para alcançar um objetivo maior, de poder proletar o prazer, né? Deixar o prazer um pouquinho para depois. Então ele fala de um conjunto de coisas que há 5, 10 anos atrás era uma heresia completa. Né? E aí... Heresia no sentido humanista da palavra. Era loucura. Assim, você não vai dizer para alguém que você tem que abrir mão de coisas porque aquela... Se você chegasse e falasse, tem que ser disciplinado há 10 anos atrás, ou você tem que deixar o prazer para depois, sacrificar, você tem isso. Pô, não, a gente tem que viver o agora, só o presente. Né? O carpe diem totalmente mal equivocado, interpretado. Né? Esse hedonismo que você comentou. E aí você citou uma questão que eu acho que também tem tudo a ver com o que a gente está construindo, que até para aprender filosofia, você tem que aprender a aprender filosofia. E aí eu vejo um dos grandes objetivos e uma das grandes dores é como eu preparo o ser humano para aprender melhor. Não é só ele aprender algo, mas ele aprender a aprender melhor. E eu acho que esses fundamentos são muito bons nesse sentido. Não só a filosofia, porque quem está assistindo a gente talvez chegue à conclusão de que, então beleza, uma EdTech de filosofia. Não, na verdade, filosofia é uma das bases que a gente acredita que pode ajudar o ser humano, o líder, o profissional, a líder, a empreendedora a aprender melhor. Mas a gente está falando principalmente de conexões, de interseções entre conhecimentos. E quanto mais você consegue estabelecer interseções entre conhecimentos, mais você é capaz de aprender a aprender, mais você é capaz de aprender melhor. Então, uma das coisas, Bruno e Daniel, que eu acho que a gente pode falar aqui é como que a gente vai trazer grandes figuras
também, aqui a gente vai falar mais de filosofia, porque a gente adora falar de filosofia, mas como que a gente vai trazer grandes figuras de diferentes áreas do conhecimento para estabelecer essas conexões e dar esses fundamentos para quem está querendo se tornar um ser humano, mas eudomínico? Não, como é que é o termo? Eudemônico. Eudemônico? Realmente não é a palavra bonita. Não existe. Né? É eudemônico? É eudemônico. Eudemônico é aquele que consegue, né, preencher mais, digamos, caixinha não é, né, mas mais dimensões da sua vida, talvez, né? Só interrompendo, só para essa escolha metodológica do porquê da filosofia, né? Eu acho que, obviamente, que tiveram várias civilizações, né? Mas a gente está inserido dentro de um contexto de uma sociedade ocidental. E quando você fala de uma sociedade ocidental e da cultura que nos permeia, eu acho que o próprio pensamento científico, e aí volto a dizer o estudo da BBC em relação a Aristóteles, que saiu acho que recentemente, deve ter um mês, etc. É fundamental você beber não só, nem da filosofia lato sensu, mas especificamente desse período grego específico, clássico, porque é ele que vai nortear e as coisas vão derivar dali. Então, até na escola de Aristóteles, você tinha ali a filosofia prática, ele dividia, e muito do que talvez seria a filosofia prática passou a ter outras percepções. Então, a música estava dentro ali da filosofia. Então, inclusive, eu acho que dentro da Nexen e dos próximos pontos que a gente vai construir dentro dessa formação do que deveria ser uma formação de um líder mais completo, mais generalista, não tem como você fugir da filosofia como step one, porque muitas das coisas vão derivar dali. Então, se amanhã a gente interpretar de que, olha, música, ter um conhecimento musical deveria ter uma base mínima de qualquer líder, ainda que você não viesse músico, mas em decorrência da música, você não vai fugir da percepção de que a música, para Aristóteles, é matemática e que está na... Então, tudo vai cair ali naquele período específico, pelo menos na sociedade ocidental. Acho que você vai para uma sociedade oriental, você tem outros fundamentos filosóficos e outras escolas de pensamento. Mas no mundo, Brasil, com as suas origens, não tem como você fugir ali dos gregos clássicos, assim. O que você comentou agora casa com a questão também, novamente, do generalista e especialista. Na escola de Platão, que era a academia, né, chamava-se academia, no pórtico, dizem, né, que no pórtico estava escrito: aqui não entra quem não sabe geometria. Então, eles aprendiam geometria, aritmética, eles aprendiam um conjunto de conhecimentos que eram... E por quê? Porque era da realidade concreta. E eles partem da realidade concreta para análise filosófica mais profunda e essencial. Isso muito mais Aristóteles do que Platão. Tanto que ele distinguiu o conhecimento doxa, que é o conhecimento opinião, né, que a opinião não seja importante, mas é necessário a partir da opinião, do conhecimento da experiência, e para aquilo que ele chama de episteme, que é o conhecimento científico, que não é a palavra episteme, o conhecimento científico de Aristóteles, era muito mais profundo e amplo do que a gente considera como ciência hoje em dia. A ciência hoje em dia ela acaba sendo englobado também dentro desse conhecimento científico. Então, a partir da experiência, eu gero ciência. Então, ele não está desconectado do dia a dia. Tanto que Aristóteles foi que criou as categorias das espécies, da biologia. Né? Ele que criou, por exemplo, a lógica, né? Que é o que impacta o nosso modelo de linguagem, escrita e pensamento. Ele estrutura o nosso pensamento. Né? Premissa maior, premissa menor e conclusão, o modo sujeito, predicado, verbo, como as palavras se conectam entre si. Então, assim, e aí justamente, né, não basta apenas... É necessário o conhecimento concreto, especialista, para a partir da realidade concreta eu extrair aqueles elementos que consigam compreender aquela realidade concreta. E eu acho que até por esse momento de mundo, o mundo estava tão desprovido de conhecimento que virou tudo a base, né? E todo mundo foi beber ele ali de uma forma ou de outra. E essa questão que você está falando, por exemplo, da matemática, não entra quem não entende geometria. Engraçado, né? Porque nas escolas, naquele momento, você tinha escola pitagórica, por exemplo, que entendia que a essência da vida era a matemática. Você não tinha que estudar nada que não fosse matemática. E o que é interessante, né? Pitágoras ele foi estudar com os egípcios. Então, ainda que você vá para outras civilizações, isso foi decantado para a nossa sociedade moderna através dos gregos. Então, óbvio que muitos conhecimentos não são nem originários dali. Você vê Pitágoras, acho que vai ficar 2 décadas lá no Egito Antigo, e ele traz esse conhecimento. Muita coisa acho que também se perdeu, né? A Biblioteca da Alexandria, então tem muitos escritos, né? O próprio Aristóteles você tem uma parte, como Sócrates, você tem uma limitação, inclusive, do que perdurou historicamente, né? Mas eu acho que
todo o conhecimento, de alguma forma, no Ocidente vai estar, de alguma forma, fundado ali. Então é isso que o Daniel falou. Então, ó, não tem como eu fazer um estudo científico, se eu for voltando, eu vou cair, de alguma forma, na visão aristotélica da realidade. Essa questão da própria lógica, da computação hoje, que está em um questionamento, né? Código booleano ali, a linguagem booleana. Você pega desde os números primos, né? Hoje o fundamento da criptografia são números primos que são estudados há milhares de anos pela humanidade de maneira completamente abstrata. Então, acho que se você não for beber do grego, me parece que qualquer escola que busque uma formação mais profunda, mas eu tenho certeza que a gente não vai se restringir. Acho que a nossa ideia é trazer tudo que há disponível do conhecimento humano em prol de líderes, de gestores, de maneira decantada. O que eu particularmente ainda tenho minhas dúvidas é como é que decanta isso sem perder a profundidade, justamente porque parece ser um pouco uma contradição em termos, né? Como é que eu trago isso numa linguagem, eu ensino as pessoas? Eu acho que esse é o desafio metodológico na minha concepção. Eu acho que aqui o nosso propósito não é fazer uma história, seja da filosofia, seja da arte, da pintura ou da ciência, mas é analisar esses grandes pensamentos e a partir daí extrair princípios, aprendizados, ferramentas para que você se torne um melhor ser humano, um melhor líder e que possa aplicar isso também no dia a dia, né, da sua empresa ou do seu time, né, para melhorar os resultados, melhorar os relacionamentos. Então, aqui acho que não se propõe ser uma escola da história dos diversos pensamentos e filosofia, mas é entender. Acho que o mais importante também, que acho que a grande curiosidade que nós temos é como essas pessoas conseguem enxergar o mundo, para poder daí extrair esses conhecimentos. Isso é legal. Como é que eu consigo botar uma lente ali de um determinado filósofo, que isso vai ser, até para que isso traga riqueza no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que os conceitos, na verdade, eles servem para fundamentar a percepção de realidade para que cada profissional tire as conclusões. Até porque, na prática, eu acho que isso distingue talvez das edtechs clássicas, que ensinam uma técnica, e ele vai te ensinar o seguinte, olha, quando acontecer isso, você vai fazer isso. E isso vai funcionar. Então, é ótimo, como você bem falou, acho que funciona para várias coisas da vida, mas o grande desafio das lideranças, das gestões, são as coisas que acontecem no dia a dia que você não tem uma resposta. Como é que eu diante dessa situação colocada pela realidade, como é que eu tomo a melhor decisão? No final, eu lembro, falando isso com um investidor há muitos anos atrás, ele me perguntou, ele falou, Bruno, o que você acha que um grande CEO, uma grande CEO, qual é a grande qualidade do CEO, da CEO? E eu refletindo, trouxe algumas respostas e falei, cara, tomar boas decisões. No final, o que se espera de uma liderança, uma empresa boa é uma empresa que vai tomar boas decisões. Eu estava vendo o Rigonati lá da Astela, ele falando, olha, numa empresa, não me lembro até o marco que ele falava, mas, sei lá, chegar o IPO, ele vai tomar, sei lá, 5 mil e não sei quantas, não me lembro o número e até o marco. Mas o fato é que a liderança é tomar decisão dia a dia. E as boas decisões é que vão levar por um caminho ou para o outro. Então, como é que a gente faz as pessoas tomarem boas decisões? Mas aí vem o questionamento, né? O que é uma boa decisão? Para quem que é uma boa decisão? Então, quando a gente começa a falar da capacitação, ou do que forma esse bom líder... Bom, primeiro que antigamente o líder, né, nessa era mais utilitarista, era o cara que tinha as respostas, né? E hoje, se o cara sabe as perguntas, já estamos bem avançados. Então, a primeira coisa para ele tomar boas decisões é ele saber fazer boas perguntas. Eu acho que a filosofia tem muito a ensinar, principalmente nessa questão do método, o aprender a aprender. Então, eu desenhei outro dia, que a gente falou de geometria, desenhei outro dia um triângulo, porque muito se fala assim de soft skills e hard skills. Hard skills as técnicas, e soft skills até competências e habilidades para tomar boas decisões. Mas o que Mas diferencia... acaba sendo técnica também, né? Mesmo que seja soft skills, o pessoal também acaba reduzindo a técnica. Reduzindo a técnica, né? Porque se você olhar originalmente, não são apenas técnicas, são conceitos, fundamentos, né? Capacidades que você vai desenvolvendo. Mas o que diferencia, se você tem um triângulo fininho ou um triângulo mais bojudo, é exatamente a base. E aí nessa base eu me arrisco a colocar a questão do repertório. Né? Porque o que a gente está falando aqui? De construção de repertório. E poderia citar vários exemplos onde talvez conhecimentos que não são conhecimentos óbvios ajudaram a líderes a tomarem boas decisões. Por quê? Porque se você é líder de uma empresa que atua num setor onde você não é o cliente-alvo, como que você vai se colocar no lugar
do seu cliente-alvo. E aí a gente chega naquele conceito de empatia e alteridade, né? Uma coisa é empatia, você se colocar no lugar da pessoa. Outra coisa é alteridade, é você entender que o outro é o outro. Como que eu tenho repertório suficiente para tomar uma decisão que foca em resolver uma dor dessa pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu nem vou cair nos conceitos de lugar de fala e tal, mas não tem a ver comigo. Não, e quer ver um negócio interessante? Você falando de repertório, acho que, e eu acredito totalmente, eu acho que a Nex é totalmente essa percepção do repertório. Só que é interessante, né? Porque no mundo de muita... A gente sempre viveu num mundo de escassez de informação e a gente vive de abundância. Então o conhecimento sempre foi poder e era limitado. Hoje você tem absolutamente infinitas escolhas. Eu lembro até durante a pandemia que as pessoas falavam, não, agora que a gente vai ter tempo, no iniciozinho, né? Pô, vou poder fazer meu curso de oboé. Então tinha até uma visão meio romantizada de que aquilo ali ia permitir, que no final não permitiu porcaria nenhuma. E no final as pessoas continuaram e, pelo contrário, a rotação da vida ainda ganhou uma aceleração maior pelo nível de conexão. Mas o ponto é, o que conhecimento eu quero guardar no meu cérebro, que repertório eu quero ter. Sim. Então, e aí eu acho que aí vem uma curadoria que a algum nível ela é óbvia, mas que as pessoas não seguem, que é basicamente isso daqui. Por que eu vou ler YZ fulano, porque beleza, talvez ele é o melhor livro mais lido atualmente, mas eu vou deixar de ler um prêmio Nobel, uma prêmio Nobel, porque são conhecimentos que de alguma forma estão ali disponíveis. Então, por que eu não estou me deparando ali com os maiores clássicos? Por que eu não estou indo beber na fonte? Por que eu estou indo beber numa obra que leu, que certamente foi reconstruído? Então, eu acho que a Nex, o objetivo é trazer essas maiores mentes dos diferentes conhecimentos, das diferentes faces do conhecimento humano, mas os melhores dentro dos seus repertórios, para que você tenha um repertório adequado. Porque também, às vezes, tem muito repertório, você vai tomar uma decisão errada porque você está sendo influenciado por uma coisa ruim, assim, entre aspas. Não é só ter repertório para inchar a sua cabeça com conhecimento. Que é o que mais acontece hoje. O ser humano nunca leu tanto, nunca teve... Você está passando agora, você está ouvindo a gente e passou por uma timeline e viu infinitos conhecimentos. Agora, quanto desse conhecimento é um bom repertório para você tomar boas decisões? Quando eu estava terminando ali a filosofia, né, e aí estava fazendo ao mesmo tempo mestrado em filosofia e MBA em ciência e fé. E aí tinha vários projetos rodando. Aí eu tinha um orientador, o orientador falou assim, Daniel, ele até utilizou uma palavra em latim que era multum non multa. Falou assim, não muitas coisas, mas muito bem poucas coisas. Então eu acho que o grande desafio é esse. Acho que adorei a questão do repertório, né? Adorei a questão também do beber da fonte. Eu acho que a Nex é esse movimento onde a gente vai gerando repertórios para a formação de liderança, para a tomada de boas decisões, bebendo da fonte. Bebendo da fonte, das fontes que vão lhe ajudar nessa tomada de decisões, porque também existem fontes primárias que pode acabar atrapalhando. A gente pode até conhecer essas fontes, porque também gera aquela experiência, né? Em vez de eu fazer aquilo que foi feito de errado, eu posso aprender com quem já fez errado e tentar não fazer, né? Então, eu acho que vai muito por esse caminho também a Nex. E hoje eu acho que está muito nesse lance, principalmente de EdTech, eu vejo. Cara, é o cara que eu fique rico comprando meu curso, porque eu fiquei rico vendendo meu curso, para vencer, comprar meu curso, ficar rico. Então, meio que, sei lá, me parece, volto a dizer, eu não tô criticando ninguém específico, mas eu acho que, pelo menos na minha concepção, o que falta no mercado é isso. É algo que, cara, vamos ler aqui o clássico e tentar entender, contextualizar e trazer coisas que realmente perduraram na humanidade. Por que as coisas se mantiveram durante 1000, 2000 anos, 500 anos? Por que aquilo ali continua sendo relevante, inclusive, ainda que aquilo tenha sofrido evoluções? Então, eu quero trazer assim, por exemplo, eu vou pegar Newton. Cara, é óbvio que o Newton ele teve uma hegemonia dentro do conhecimento humano. E aí você vem Einstein, você tem uma ruptura, você tem a mecânica quântica, você tem outra ruptura, você passa a ter o tempo newtoniano não é o tempo mais que a gente compra hoje na sociedade ocidental. Você entende que o tempo ele é relativo. Ainda assim, o Newton, as 3 leis de Newton continuam sendo aplicáveis porque ela tem uma aderência, ela tem uma importância, ela passou pelo teste do tempo. Eu acho que muitas vezes a gente lê coisas que não passaram nem pelo teste do tempo. É uma coisa que tem 2 anos, virou hype, e aí todo mundo tá lendo, reproduzindo, e deixando de lado algo que tá ali, que já influenciou diversas gerações, diversas sociedades. Eu acho que Gadamer, Hans-Georg Gadamer, ele tem um livro chamado Verdade e Método. Ele é discípulo de Heidegger, mas se distanciou muito no pensamento de Heidegger. Ele fala que clássico é aquilo que permanece.
Clássico é aquilo que permanece. Eu acho que é isso, é buscar aquilo que permanece. É Em isso. certo modo. E Por isso que eu Newton, peguei, apesar de ter cara. ruptura, na verdade, porque Newton ele continua válido ainda, porque Newton ele trabalha sobre a matéria que a gente chama... Existe o macrocosmo, que é o universo físico das estrelas. Existe o nosso cosmo, que é esse universo aqui, onde regem as leis de Newton. E existe o microcosmo, que rege as Ele leis fica no meio, né? Ele não tá em cima nem embaixo. Isso, mas as No meio regras é dele. deles servem aqui. E as regras da mecânica quântica é aqui para baixo, o microcosmo. E que não são as mesmas regras do macrocosmo, que são das estrelas, né? A teoria da relatividade de Einstein. E isso é bacana, porque, na verdade, a ruptura que teve foi com o pensamento cientificista, que era possível de medir a realidade. Tanto que tinha o demônio de Laplace. Ele falava que, com o surgimento da mecânica newtoniana, não era mais necessária a hipótese de Deus. Porque, ao saber o tempo e o espaço e o movimento do objeto, eu conseguiria saber todo o passado, conhecer o presente e prever o futuro. E aí surge a mecânica quântica, não só a mecânica quântica, mas outras também ciências, e aí quebra as pernas dessa percepção de mundo, de é possível matematizar a realidade e colocar em gráficos cartesianos, né, sobre a realidade. Eu acho que até essa visão não objetiva também é um contraponto com o que a gente vive hoje, que é essa, na minha opinião, uma falsa percepção de que, cara, inteligência artificial vai resolver todos os problemas, vai estar tudo previsto. Então a gente está vivendo também uma nova fase desse fetiche com o futuro meio que vai dar conta de tudo. E pelo contrário, o que a realidade mostra é que surgem essas questões e surgem milhares de desafios que justamente os gestores e gestores não estão prontos, assim. O que o gestor pode aprender com Newton? Agora eu fiquei me perguntando, né? Acho que fazer uma conexão aí, como é que as leis newtonianas podem ajudar. Será que ação e reação, inércia, né? Tudo isso a gente consegue fazer um paralelo? Vamos descobrir ao longo das discussões. Né? Eu acho que assim, é engraçado, né? Quando, por exemplo, você pega o conceito de inércia, né? Tem duas formas, na minha opinião. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ter também em termos de inércia, que é, eu vou usar o conceito em termos metafóricos, epistemológicos. Então, assim, aquilo não é um conceito designado para aquilo. Aquilo foi feito por uma mecânica física. E aí eu vejo essas tentativas que são válidas, muitas vezes até para ilustrar conceitos, trazer significados para percepções. Então, a inércia dos materiais, a inércia do movimento não é a mesma inércia que você pode trazer para a vida profissional. Então, vai se manter em movimento quando você abrevia esses movimentos. Então, acho que tem aplicações práticas, que são efetivamente a utilização do conceito de maneira correta, e tem essa visão talvez um pouco mais lúdica ou mais interpretativa, que é, volto a falar, ali a aplicação das 3 leis de Newton tem um viés ali mecânico, então, óbvio, se você for fazer qualquer coisa em termos mecânicos, aquilo ali vai se aplicar. Em termos sociológicos, você vai poder trazer como conceito que pode te ajudar. Agora, o efeito inercial, se você não tiver nenhum atrito, ele vai continuar eterno. Será que na vida... Você acaba adaptando, né? Porque, por exemplo, você pega lá a sociologia. A sociologia surge ali no período de Newton, Kant, e ela busca o quê? A matematização da realidade social. E aí o lema de Comte, ordem e progresso, que é o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, o que é isso? É a aplicação da mecânica à sociologia, onde ele falava ordenando as ciências de maneira necessária, e aí ele tem uma visão determinista necessária da realidade, né, haverá o progresso. E não acontece isso na realidade. Mas a gente vê essas adaptações de conhecimento de outras ciências que acabam sendo aplicados em outras ciências, né, óbvio, modulando aquele objeto específico. Eu acho que tem seu interesse, assim, mas eu acho que, por exemplo, algumas coisas que a gente refletiu aqui, dando spoiler, né? E aí avançando muito além da filosofia, mas, por exemplo, o que eu posso aprender com um chefe Michelin que chega a ter uma estrela, que é um nível de qualidade técnica, entrega, e eu acho que até é diferente de outras artes, se assim a gente pode chamar, né, a culinária. Você chegar numa estrela Michelin, você tem que ter um atendimento diferenciado, uma qualidade em termos do alimento, em todos os sentidos, né, estético, de sabor, único. Como é que esse nível de complexidade eu posso trazer para o meu dia a dia profissional? E aí eu acho que tem aplicações que são menos metafóricas, menos alegóricas e mais práticas. Olha,
como eu tenho que lidar com várias frentes, eu tenho que estar com o olho aqui na execução, na produção, e tenho que estar ali com o encantamento do meu cliente, eu tenho que dividir dessa forma, eu tenho que... Então, acho que tem experiências, por isso que eu não sou contrário às visões mais lúdicas e comparativas, mas eu acho que tem coisas práticas que você pode pegar aquele princípio, aquela lente, como o Daniel falou, e aplicar. Então, assim, cara, se você tiver essa visão desse grande chefe, chegou um Michelin, cara, você vai conseguir administrar coisas complexas e ao mesmo tempo e chegar em resultados positivos, assim. Porque senão cai de novo na questão da técnica, né? Assim, acho que é isso. É buscar qual é a lente de interpretação da realidade diante de um problema para gerar uma solução. É isso. E aí, que lentes são utilizadas? No caso da Michelin, né? A hospitalidade extrema, né? A experiência ali do encantamento do cliente. E aí você vai para o que fez Newton ser Newton, né? A educação dele, os livros que ele leu, né? Ou o tempo de silêncio que ele tinha, né? A humildade dele atribui a Newton, né? Somos como anão em costas gigantes. Então, assim, apesar de ser conhecido, o cara criou a derivada, né? O cara criou uma nova matemática para poder interpretar os objetos que existiam. Então, assim, a mesma coisa para Aristóteles. Então, assim, essa capacidade de realmente sentar é como se... Eu acho que o grande esforço que nós vamos ter é assim, cara, me fala como é que você chegou a isso. Como é que chegou a essa conclusão, a esse resultado? Cara, não, tô animado. Tinha uma pauta que tinha... Eu estava falando, peguei até uns livros aqui. Eu peguei esse livro aqui do Morgan Housel que eu citei, que é exatamente esse conceito do clássico, né? Que é o que dura. Que ele fala, um guia para um mundo... um guia para o que não muda nunca. Né? Falando exatamente sobre nessa realidade altamente acelerada, exponencial, como é que eu posso olhar conceitos humanos, da essência humana, que vão sempre estar presentes. Como, por exemplo, o desejo e o medo. Né? Então, como é que eu posso... Cara, o Homem das Cavernas tinha desejo e medo, o ser humano da Idade Média tinha desejo e medo, e o Millennial tem desejo e medo. Né? Talvez de formas diferentes, mas são essências do ser humano. Então, eu trouxe também... A gente estava falando muito de plenitude, eu peguei esse aqui do Dar e Receber, da Adam Grant, que é outro autor também que eu gosto pra caramba. Daniel ignorou a gente no meio do podcast. Sucesso. Não, cara, nossa biblioteca tá aqui do lado. Aí eu só estiquei o braço e peguei. Mas que aqui fala sobre uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência, que ele faz uma análise muito interessante sobre plenitude. Então, que ele mostra que quem tem sucesso não necessariamente é o tomador, que só espera receber, e nem é um doador que dá tudo para os outros, mas aquele que consegue ser, dando spoiler no conceito dele, o alterista, é aquele que consegue atender os outros ao mesmo tempo sem deixar de pensar em si mesmo. E a gente falou de organizações felizes, se fazia sentido, eu peguei esse aqui, o Organização Sem Medo também, né, da M. Edmondson, o nome é difícil, mas o conceito é fácil. Como é que eu crio segurança psicológica num ambiente de trabalho? Que muito tem sobre como é que eu vejo a essência do ser humano de fato, assim, como eu crio confiança, como que eu estabeleço uma abertura de troca, que eu acho que aqui tem muitos conceitos que numa primeira leitura eu não tinha pego, mas que, a meu ver, tem a ver com as grandes aberturas de discussões filosóficas, né, de você poder partir quase que para tábua rasa e começar a discutir conceitos, procurando a essência daqueles conceitos. E eu acho que uma organização sem medo tem muito disso também, de você não considerar perguntas idiotas, de você não considerar pessoas que fazem perguntas que poderiam ser consideradas idiotas também idiotas. Então, tem uns conceitos bem práticos, mas ao mesmo tempo estão muito relacionados a isso que a gente está falando, né? Vamos buscar os fundamentos. Você criar uma organização que as pessoas confiam mais nas outras, estão muito relacionadas ao fundamento da essência humana. Então, o Bruno falou do chefe de cozinha, mas eu acho que a gente pode ter várias manifestações de olhar como o chefe de cozinha fez isso, como um grande artista fez isso, um comediante fez isso, um lutador. Sensei, um lutador, um sensei, alguém ligado a esportes, em outros esportes, esportes individuais, esportes coletivos, o que teve na trajetória daquela pessoa ou do seu grupo que pode ser, de alguma maneira, trabalhado com uma visão não necessariamente utilitarista, mas que a gente pode aprender para preencher essas lacunas do repertório. E para onde que a gente vai?
daqui pra frente? Cara, se você gostou aí, será que esse é um piloto que vai acabar em si mesmo? Ou será que vão ter outros episódios? Acho que, como tudo aí no mundo da tecnologia, depende de audiência, né? Então a gente tá validando o conceito. Então, se você gostou, você curta, comente, compartilhe, para que a gente entenda que, de alguma forma, isso tem valor e que a gente deve seguir com esse projeto ou não, né? Eu acho que a gente vai seguir, a gente só não sabe onde ele vai dar. Porque é um conceito bem forte quando a gente está criando algo em público, é exatamente... O caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando. E juntos, vamos caminhar juntos, e aquilo que vocês forem comentando, perguntando, sugerindo, né, a gente vai absorvendo e trazendo para vocês. E o que saiu daqui? Acho que a gente chegou a uma conclusão de que faz muito sentido a gente recorrer àquilo que muda menos, ou aquilo que perdurou ao longo dos anos, principalmente nessa sociedade onde a mudança é exponencial e é acelerada, porque as técnicas elas acabam virando efêmeras e datadas. É claro que você tem que aprender técnicas, mas aprender técnicas com a consciência de que há algo que suporta aquela técnica. Então, numa linguagem de programação, existe uma lógica de programação, seja ela booleana, né, que perdura, ou outra que venha a se sustentar. Se você está falando de cripto e segurança, você tem que saber os fundamentos matemáticos que estão por trás daquilo, os fundamentos do próprio setor, do conceito, né? Se a gente está falando de direito, bom, eu não vou citar para não correr risco de falar besteira, mas em todas as áreas do conhecimento você tem a tag, você tem os fundamentos. E aí se ter invertido ou ter, que eu acho que a gente vai usar como grande dor. E você falou uma coisa que eu acho que é bem legal, que a gente podia começar porque a gente já começou, mas que a gente podia continuar, como aprender a aprender filosofia. E como fazer essa migração do que eu estou aprendendo em filosofia para o nosso dia a dia. Faz sentido? Faz super sentido. Gostei. Acho que o próximo episódio poderia trazer isso, né? De como, quais foram os elementos necessários para que surgisse a filosofia. Né? E a gente, a partir disso, ver como é que está hoje em dia. Acho que a gente falou também do porquê que o estoicismo ocupou um espaço aí, que sem fazer julgamento de valor, se tá de alguma maneira atendendo a alguma dor, faz sentido olhar, mas eu queria muito ver alguma coisa de existencialismo passando aqui pelos nossos microfones, pelos nossos papos, que eu tinha a percepção de que era onde a gente até começaria, mas vamos por outro caminho. É isso, cara. A vida é essa caixinha de surpresa, Daniel. É extremamente filosófica essa frase. Se não for de Pandora, já tá bom já. Cara, vamos só terminar uma coisa aqui. Cara, acho que a gente ainda tem um tempinho. Fala um pouco da tua história, cara, pra galera conhecer a gente. Falam pra vocês três aí. Nós Começa três. aí, Daniel, que deu a ideia, né? Pô, mas eu sou o menos filosófico dos três. Não, eu adoro filosofia, porém eu sou empreendedor serial. Já tive a oportunidade de construir várias empresas em diferentes setores. EdTech, FinTech, HealthTech, SportTech. Então, pude experimentar ao longo da minha história. Fiquei 15 anos liderando uma empresa de educação, a empresa de educação corporativa que formou mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Então, dali eu tomei o gosto por resolver problemas. Acho que se eu pudesse me definir, eu sou um cara que tem esse conceito do aprendizado é vida e não aprendizado ao longo da vida. E, para mim, o importante a gente fala muito, né, de entender por quê, como e o quê, mas eu estou muito focado nessa fase da minha vida em trabalhar com os quens, né? Por quem, para quem e principalmente com quem. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês, que eu acho que a gente vai trazer muitos quens legais, né? Muitos quens com muito fundamento, com muito conhecimento, com visões de mundo que a gente vai cruzar com as nossas. Então, resumindo, sou engenheiro, junto aqui com 2 caras da área do direito, mas que, tem muito mais do que serem da área do direito, né? Daniel aí. Daniels, né? Primeiro Depois Daniels. dessa apresentação fica até difícil. Bonito, né, cara? Poxa, tinha que ter preparado antes. Daniel, minha formação ali em filosofia, né? Fiz o bacharelado em antropologia e ética, depois epistemologia e filosofia da ciência, master em ciência e fé. Né, sou da área do direito, mas atuo muito nessa parte realmente de inovação, tecnologia, né, e à frente da B2L, que é a maior associação de Lawtechs e Legaltechs do mundo. E então, na parte jurídica, né, acabei de defender ali o doutorado. Doutor Daniel. O doutor Bruno estava lá na banca também. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. E, cara, estamos aqui, né? Sou apaixonado pela educação, pela formação, pelo conhecimento. Eu acredito muito
que o mundo de hoje, mais do que nunca, precisa de resgatar a essência, de ter um conhecimento mais profundo, né? As pessoas elas estão com muita informação, mas é necessária uma curadoria dessa informação, né? Eu sinto que as pessoas têm sede e vontade de fazer diferente. Eu acho que aqui na Next a gente vai conseguir justamente atender a essa dor e essa necessidade, né? Vemos no mundo corporativo cada vez mais competitivo, isso é normal, natural, e acho que a gente vai conseguir entregar aqui todas as ferramentas necessárias para que você seja um líder muito bom, um líder eudemônico, né? Um líder que consiga atender as expectativas da empresa, as expectativas dos seus subordinados e assim fazer a diferença no mercado. Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir fazer um marketing bom pra cima de líder eudemônico, não. Mas, porra, demônio da gestão. O nome é bom. Cara, eu sou o Bruno Feigas, sou advogado também e mestre, doutor, pós-doutor em Direito. Durante o mestrado, comecei a me envolver muito com uma visão multidisciplinar. Dentro do mestrado, doutorado, busquei essa visão multidisciplinar. Então, até minha dissertação de mestrado era sobre direito da felicidade. E para eu dar a construção desse tema, fui buscar na filosofia, na psicologia. Então, é um tema que me interessa bastante. Fundei um escritório que é o Lima Feigelson, várias Lotechs, dentre elas a Future Law, que é uma EdTech. Então tem, sei lá, 7 anos, 8 anos, então estou nesse mundo de educação, tanto como professor, fundando uma EdTech para o mercado jurídico e investi também em muitas startups. Então tem muito esse interesse de entender a razão do sucesso e sempre busco discutir ali com as lideranças. Então o que me estimula muito nesse projeto é a nossa capacidade de realmente entregar um produto de qualidade, ajudar. Eu acho que o Aristóteles fala muito isso, né, da aristocracia, então de você, no sentido positivo, tá? Porque a gente escuta aristocracia, esse conceito foi sendo pejorativo, de certa forma, limitando a percepção, mas eu acho que você ter uma formação dessa elite empreendedora, se a gente conseguir contribuir para que a gente tenha boas CEOs, bons C-levels e que pessoas que tenham formação, certamente isso vai impactar no produto, vai impactar nas organizações, na forma como as pessoas organizam. Então, acredito muito que o futuro é positivo, a melhoria para que a gente possa trazer para a sociedade decorre de ter boas empresas e boas lideranças que tomem boas decisões, não só para efetivamente maximizar resultados, mas para que efetivamente tomem boas decisões para que as suas organizações gerem o impacto positivo que elas podem gerar. Então, estou bem animado aí com um filósofo e um engenheiro e aprenderei bastante aí com vocês. Boa, então esse foi o episódio... E esquecemos de falar de uma pessoa. Porra, sempre os caras que estão aqui com a gente, fazendo tudo acontecer, galera da nossa produção, né, e que faz o nosso audiovisual ser um sucesso. Fala aí dos caras, pô. Eu achei que o Léo ia se apresentar aí, Léo. Não vai não, Léo? Então, o nosso oráculo aqui. Oráculo, Léo. Oráculo Léo. Só a voz. Nos próximos. Se você quiser saber mais sobre o Oráculo Léo, sobre background, você vai descobrir aí progressivamente aí nos próximos. Ele vai ser a voz das nossas consciências. Vai acompanhar a gente aqui. A mente brilhante. É o único que tá fora da caverna. E que tá enxergando tudo sobre outra percepção. Estamos dentro aqui da caverna de Platão e o nosso oráculo aí fora para nos guiar. Exato, e a nossa audiência que vai atuar com a gente de forma colaborativa, né? A gente tá aqui, esse episódio, como eu estava falando, a gente está construindo em público uma iniciativa, como tem sido, não vou dizer que tem sido uma tendência, porque só os corajosos, porque você precisa de coragem para construir algo dessa forma interativa, colaborativa. Se fala muito de você fazer saltos de fé quando você está começando um negócio, né? Crer em algo e começar, e depois, se você achar que tem que mudar o caminho, fazer a tradicional pivotada. Aqui é tudo pivô, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você curtiu, curte, compartilha. Se você curtiu, curte, óbvio, né? Compartilha, colabora, se não curtiu, participa, também pode compartilhar. Comenta, esteja com a gente aqui pra gente ajudar exatamente a desenvolver esse repertório nos próximos líderes e líderes. Entendeu? Próximos líderes Bonito. e líderes, bem-vindos e bem-vindas, para que a gente possa mudar o futuro da nossa sociedade, buscando no passado a construção do futuro. Ficou legal isso? Bonito, cara. Pode ficar melhor. Poético. Primeiro a gente começa, depois a gente vai melhorando, né? É isso, galera. Nos sigam aí.